Você saberia me dizer a altura do Cristo Redentor? Ou então por que o Taj Mahal foi construído? Pensando nisso, conheça agora a origem das 7 maravilhas do mundo moderno. Eu sou João Heitor e seja bem-vindo ao Química do Porquê. Antes de mais nada, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades de tecnologia e descobrir assuntos que você nunca tinha pensado antes. E antes que eu me esqueça, me siga no Instagram, @Química do Porquê, para poder ficar por dentro dos bastidores do canal. Número 1. Muralha da China. A Muralha da China, que a gente conhece, só começou a ser construída no ano 220 a.C. sob as ordens de Qin Shi Huang. A responsabilidade da construção da muralha foi passando de geração em geração para que os sucessores de Qin Shi Huang conseguissem concluir a Muralha da China no século XVI. A principal função da muralha é a defesa, é o que se espera de uma muralha, pelo menos. Mas ela também serve como um ponto turístico muito famoso na China, possuindo seus incríveis 2.300 km de extensão, 7,5 de altura e 3,75 de largura. Estima-se que a mão de obra utilizada para construir essa muralha foram de cerca de 1 milhão de pessoas, das quais 250 mil perderam suas vidas durante o processo. Em 2007, a muralha foi considerada como uma das maravilhas do mundo. Número 2. Petra, a cidade feita de pedra. Localizada entre os territórios do Mar Morto e do Golfo de Aqaba, nas montanhas do lado leste de Wadi Araba, Petra foi fundada em 312 a.C. e se tornou a capital de um povo chamado Nebateu, que também a chamavam de Hakmo. Petra é muito famosa por conta de toda a sua estrutura, que é totalmente esculpida em pedra, e também por ser uma das rotas comerciais mais utilizadas na Península Arábica e também em Damasco, também sendo uma peça-chave da Rota da Seda. Apesar da cidade ter sido fundada em 312 a.C., ela só foi redescoberta em 1812 por um explorador chamado Johann Ludwig Burckhardt, e ele encontrou sob camadas de areias antigas. Ele também apelidou a cidade de Cidade Perdida. E só para esclarecer uma coisa, a palavra Petra vem de uma palavra grega chamada Petros, que significa rocha ou pedra. Ela foi considerada em 2007 como uma das maravilhas mundiais. Número 3. Coliseu de Roma. O Coliseu de Roma foi construído no século I, cerca de 70 d.C. Sua construção teve início no governo do imperador Vespasiano e só foi concluída quando Tito, o seu filho, estava no poder. No total, foram necessários 6 anos para construir um dos mais emblemáticos símbolos da história romana. A intenção principal era o entretenimento do público, ou seja, lá tinha espetáculos públicos, a luta dos gladiadores. O Coliseu Romano foi utilizado durante 5 séculos como uma casa de entretenimento, sendo que no primeiro dia de inauguração, óbvio, só tem um dia de inauguração, mas teve 100 jogos nas arenas. Entre eles incluíam execuções, batalhas navais, combates de gladiadores, luta e caça de animais, entre outros. O Coliseu Romano é simplesmente o maior anfiteatro do mundo e ele também conseguia comportar de 50 a 80 mil pessoas. Ele possuía, para que conseguisse comportar tantas pessoas e ajudar também a viabilizar o negócio, ele tinha mais de 80 escadas. Assim facilitava, né, as pessoas a descerem ou então a subirem. Meu amigo, é complicado. A arena media cerca de 87,5 metros por 55 metros em área. Alguns espetáculos incluíam animais exóticos que eram importados da África, alguns deles como leões, panteras, elefantes, rinocerontes, girafas e etc. As arquibancadas eram divididas por classes, ou seja, nós tínhamos os pódios, que eram para as classes altas, as maenianas para classes médias e os pórticos para as classes baixas. Sendo assim, em 2007, o Coliseu Romano foi considerado também uma das maravilhas mundiais. Número 4. Chichén Itzá. Localizada no estado de Yucatán, no leste do México, bem no meio da Mérida Yucatán e da famosa cidade de Cancún, Quintana, fica Chichén Itzá. Chichén Itzá foi fundada por volta do ano 435 e ela tem alguns significados bem diferenciados no seu nome. Chichén significa boca no poço e Itzá significa feiticeiros da água. Sabia dessa?
Ela é considerada uma cidade arqueológica do período pré-colombiano. Também é considerado um dos maiores sítios arqueológicos de toda a península de Yucatán. Entre os anos de 900 e 1200, Chichén Itzá viveu o seu apogeu, porque pessoas muito importantes de influências toltecas estavam chegando e estavam começando a construir no norte, na área conhecida como a Grande Esplanada, a pirâmide de Kukulcán, que é a representação maia de um deus asteca chamado de Quetzalcóatl, eu não sei se eu pronunciei direito, foi erguida como uma mirante que contempla literalmente a grande praça dos 4 pontos do universo, em que nelas estão representados o Templo dos Guerreiros, o Templo dos Jaguarés, ou Jaguares, e o impressionante conjunto das 1000 colunas. O Templo de Kukulcán, ele tem nada mais nada menos do que 30 metros de altura, sendo que 26 metros são só degraus e 4 metros nós temos o templo de verdade. Nesses 26 metros de degraus, nós temos nada mais nada menos do que 364 degraus, em que estão divididos em 4, para cada uma das faces do templo, porque ele é um quadradão visto de cima. Nós temos 91 degraus em cada um de seus lados. Ele também, em 2007, foi considerado uma das maravilhas mundiais. Número 5, Machu Picchu. Machu Picchu está situada na Cordilheira dos Andes, no topo de uma montanha de 2.430 metros acima do nível do mar. Está localizado no vale do rio Urubamba, perto de Cusco, Peru, a antiga capital do Império Inca. Machu Picchu foi construída por volta do século XV por ninguém menos que o nono imperador Inca, Pachacutec, ou Pachacutec. A matéria-prima mais utilizada por eles era a pedra. Acredita-se também que os templos nas alturas têm o intuito de ficar mais perto dos deuses. Também por conta da sua localização, acredita-se, baseado em estudos, que os colonizadores espanhóis não conseguiram encontrá-la, por se tratar de uma localização de difícil acesso. Somente em 1911, o local foi descoberto por um explorador estadunidense chamado de Hiram Bingham. Uma das línguas utilizadas por eles era a língua de Quechua, onde Machu Picchu significa velha montanha. Estudos apontam que a pedra era utilizada como matéria-prima por conta que ela era considerada sagrada para eles. Inclusive, uma das construções mais importantes da cidade de Machu Picchu é um relógio de sol, que fica localizado no ponto mais alto da cidade. Trata-se literalmente de um relógio de sol feito somente de pedra. Além de sagrada, essa região também era muito considerada como uma das melhores e mais favoráveis regiões de estudos astronômicos. A cidade tinha um total de literalmente 530 metros de comprimento por 200 de largura. Em 2007, ela foi considerada uma das maravilhas do mundo. Número 6, Taj Mahal. O Taj Mahal está localizado na cidade de Agra, na Índia, junto ao rio Yamuna. Agra está a cerca de 3 horas da capital, Nova Delhi. A história do Taj Mahal tem seu início em meados do século XVII, quando um imperador mongol chamado de Shah Jahan, que ordenou a construção de um mausoléu ou mesmo de um túmulo, uma espécie de túmulo, para sua terceira esposa chamada de Aryumand Banu Began. Began era uma princesa persa e era a favorita do imperador. Em 1612, eles se casaram e viveram 19 anos juntos. Ela, porém, faleceu ao dar à luz ao 14º filho do casal. Sua morte, a morte da esposa no caso, abalou tanto Shah Jahan que ele precisava construir e homenagear a sua esposa tão amada. Assim, um luxuoso mausoléu representa uma das maiores provas de amor do mundo. O Taj Mahal levou cerca de 20 anos para ser construído. A sua construção começou em 1631 e só foi terminar em 1648. O monumento foi feito em mármore branco e em pedras preciosas, as quais cabe citar jade, ametista, turquesa, lápis-lazuli, cristal e ouro, e contou com a mão de obra de mais de 20 mil homens. Shah Jahan morreu pouco depois da conclusão do Taj Mahal, em 1666, e ele pediu antes da morte que fosse sepultado ao lado de sua esposa, lá dentro. Diz a lenda que, com medo de que os construtores construíssem uma coisa tão bonita quanto o Taj Mahal, Shah Jahan mandou que cortasse as mãos e cegasse cada um dos trabalhadores para que eles não pudessem construir algo tão bonito quanto o Taj Mahal. Sinistro. Em 2007, o Taj Mahal foi considerado uma das maravilhas mundiais. Número 7.
Cristo Redentor. Obviamente não podia faltar a nossa maravilha mundial, que é o Cristo Redentor. Tudo começou em 1859, quando um padre lazarista francês, Pierre-Marie Bosse, teve um sonho de que ele tinha que construir um monumento religioso em cima do Monte do Corcovado. O padre deixou essa ideia registrada no livro Imitação de Cristo, em 1903. A proposta do padre começou a se materializar por volta próximo ao centenário da independência do Brasil, que é comemorado, no caso, naquele dia em questão, foi comemorado em 1922. Um ano antes da construção do monumento em si, foi aberta uma disputa para saber quem seria a pessoa que ia projetar o monumento em si. E quem ganhou foi Heitor da Silva Costa. Nessa mesma época, mais de 22 mil mulheres fizeram um abaixo-assinado para o presidente da época, que então era Epitácio Pessoa, para que autorizasse a construção desse monumento. Basicamente, a ideia era que o Cristo Redentor seria construído baseado no dinheiro somente do povo brasileiro. Ou seja, a arquidiocese, com essa finalidade, em 1923, abriu a Semana do Monumento, onde foram arrecadadas cerca de equivalentes a 9,5 milhões de reais. O Cristo Redentor tem exatos 38 metros de altura, sendo que 30 são a estátua em si e 8 é o pedestal em que ele fica. É difícil de imaginar, mas só a cabeça do Cristo Redentor já pesa 30 toneladas. Imagina ele inteiro. O monumento em si foi construído no Brasil, mas a cabeça e as mãos foram moldadas em Paris. O Cristo Redentor em si foi inaugurado em 12 de outubro de 1931 e contou com a participação de peregrinos do mundo inteiro. Todas essas maravilhas contemplam a cultura e os patrimônios mundiais da humanidade e também provam que o ser humano, quando ele quer, ele faz coisas grandiosas. Todas as fontes que eu utilizei para a pesquisa do vídeo estarão aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para poder acompanhar todos esses vídeos, todas essas informações. Não teremos vídeo só disso, teremos vídeo de tecnologia também. Comente assuntos para eu postar aqui, um assunto que você acha que é interessante, deixe aí, não custa nada. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir no Instagram, @química do porquê. É isso aí, galera, valeu, falou!